Olá, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo nós vamos conversar sobre o uso da morfina para falta de ar. Se você já ouviu falar ou nunca ouviu falar nesse tema, nesse uso da morfina, você chegou no vídeo certo. Meu nome é Daiane, sou médica especialista em cuidados paliativos e hoje então vamos conversar um pouquinho sobre o uso de morfina para o sintoma falta de ar. Morfina é um remédio da classe dos opioides e todo mundo já ouviu falar no uso dele para controle de dor, mas raramente a gente escuta falar para falta de ar. Então como que é isso, né? Funciona mesmo? E a depressão respiratória, como é que fica? Então, antes de eu falar das indicações para falta de ar, eu vou falar um pouquinho sobre a depressão respiratória, que é um efeito colateral que assusta bastante. Muitas pessoas, muitos médicos deixam de prescrever por conta desse medo. A morfina, ela atua no sistema nervoso central, então no tronco cerebral, justamente onde tem receptores que são os responsáveis pela nossa respiração. Quando a gente usa uma dose muito alta de morfina num paciente que nunca usou, então ele é virgem de opioide, e já começa essa medicação pela veia, então o endovenoso, é onde a gente tem o risco de fazer essa depressão respiratória, né? Porque uma alta dosagem vai agir direto no sistema nervoso central e a gente corre esse risco. Mas normalmente a gente começa a usar a morfina pela boca, com doses por via oral, fazendo com que o paciente já vá, o que a gente chama de sensibilizando. Então, começando o uso da morfina pela boca, pela via oral, a gente reduz esse risco de fazer depressão respiratória. É mais segura, uma via mais segura, a gente vai titulando a dose, consegue ir avaliando a cada 2, 3 dias como é que o paciente está se sentindo. Então, a chance de fazer depressão respiratória começando com a via oral e com doses pequenas, ela é bem menor, tá? Dá pra gente ter um pouco mais de segurança aí para prescrever e orientar para os nossos pacientes. Em relação à falta de ar, é justamente por a morfina agir nesses receptores lá do tronco cerebral responsável pela nossa parte respiratória, que a morfina tem ação sobre a falta de ar. Então, a morfina, ela ocupa esses receptores que causam a sensação de falta de ar no paciente, a sensação de dispneia, ela ocupa esses receptores e acaba amenizando essa sensação. Então, o paciente acaba que ele sente menos falta de ar. Às vezes ele até continua com o movimento de falta de ar, principalmente se ele tem uma doença pulmonar restritiva, ou um câncer, ou um DPOC, um enfisema. Ele ainda mantém aquele movimento de esforço, mas a sensação dele em relação àquele sintoma é menor. Então, é por isso que a morfina ajuda na falta de ar. A gente usa, então, uma mesma medicação que serve tanto para dor quanto para falta de ar. Isso é muito importante, né? Uma medicação que controle vários sintomas é benéfico para o paciente, porque ele usa uma medicação só para várias coisas. Então, a morfina pode sim ser usada para esse sintoma. A dosagem ela é um pouco menor do que a dosagem usada para dor, então a gente pode reduzir um pouquinho. Se o paciente já usa para dor, ótimo, a gente só acrescenta ali as doses de resgate quando ele tiver a crise de falta de ar, a crise de dispneia. As doses de resgate, então, só lembrando, são aquelas doses do meio, né? A morfina é uma medicação feita de 4 em 4 horas. Se ele tiver exacerbação dos sintomas nos intervalos entre as doses, ele pode fazer mais um pouquinho da medicação, que vai estar ali na prescrição dele, conforme o médico dele orientar. Tá bom? Então, é por isso, dá para usar morfina tanto para dor quanto para falta de ar, extremamente benéfico. E qualquer dúvida, deixa.